E todos digam: bem-vindo a cada um de vocês no estudo bíblico desta noite. Oramos que o Senhor possa impactar na vida, a sua natureza, em cada um de nós, em nome de Jesus. E tudo que lemos a favor seja transferido para cada um da nossa vida. Pai, te agradecemos e bendizemos o teu nome, o bom Deus gracioso, Deus amoroso. Viemos de novo, como nos chamou a vir, e nos alegramos quando nos disseste: vamos à casa do Senhor, para que, como nossos filhos, amados de Deus, possamos escutar a tua palavra, aprender da palavra, e a tua palavra tenha um impacto próprio em cada vida, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que hoje nossa atitude conforme a tua palavra, que seja tal como tu desejas, para que possamos glorificar o teu nome. Deixa que a tua luz venha a nós, deixa que aquela luz brilhe por nós e todas as pessoas à nossa volta. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Um outro amém. Continuamos com o nosso estudo do Evangelho São Marcos, e hoje olhamos para Marcos capítulo 1, 29 até 39. Olhamos a resposta dos ministros que tinha o ministério do ensino, da cura, ministro do livramento, juntando tudo isso, o ministério de apresentar o reino de Deus aqui na terra para cada um, assim que o escutava. Apresentamos isto o reino e lhes disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que eles responderam? Os discípulos responderam positivamente, e as pessoas que estavam doentes souberam que este é o Messias que veio. E a mansão de o mestre de toda a criação, e o mestre sobre todos os problemas, e eles vieram e responderam pela fé. Quando responderam assim, lhes curou. Pessoas ignorantes vieram e lhes ensinou a palavra de Deus, e aquela resposta lhes trouxe ao reino de Deus. Lhes falou de nascer de novo, responderam. Lhes falou acerca da justiça, que é mais alta, e o futuro é tão profundo, e a justiça do que a justiça dos escribas e fariseus. Responderam, e a tantos quantos responderam lhes disse: me sigam e andais na luz. E lhes disse que se o Filho lhes libertar, eles serão verdadeiramente livres. E olhamos todas as recordações de pessoas que vieram a ele e escutaram e se beneficiaram de sua palavra no seu ministério. Marcos capítulo 1, 29 diz: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Estas 4 pessoas que responderam prontamente na mensagem que deram, João apontou a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os que ouviram seguiram a ele e disseram: chefe, onde é que tu vives? Eles mostrou. E André foi e chamou a Simão, e Filipe também chamou outro. E agora somos ditos que entraram à casa. Olha o verso 30 diz: e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. No 31, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E continuando, não foi somente em Capernaum
Não foi somente em Decápolis, foi em todos os lugares. E quando lhes disseram que devia ficar ali com eles, ele disse: a razão que eu vim é para que eu pregasse o evangelho, eu pregasse o reino em todas as cidades também. E assim, ele passou pelas cidades e aldeias de Galileia e pregou a palavra a eles. E hoje olhamos esta resposta gravada, gravaram a sua resposta. As pessoas que responderam, e hoje o Senhor está olhando, assim que tu respondes ao Evangelho e não estás a reagir contra o Evangelho, a tua gravação também será escrita nos céus em nome de Jesus. Para que sejas uma das pessoas que tem sido curado, ensinado e liberto por causa disso, e dizes: este será o meu Salvador, este será o meu Senhor, e vens respondendo à sua mensagem, respondendo à sua chamada e entregando tudo a Ele. E a gravação desta redenção, ou desta submissão, ou desta fé em Cristo, será escrito concernente a ti e sobre cada um de nós. 3 pontos hoje. Primeiro ponto: o ministério de Cristo, do livramento dos miseráveis, a miséria das doenças, a miséria da opressão, a miséria dos ataques satânicos, a miséria do sofrimento em qualquer forma. Ele veio e trouxe o livramento da miséria. Número 2, a cura de multidões de diferentes enfermidades e malícias. Todas as enfermidades que tiveram, não conheciam algumas não conheciam os nomes. Ele não se importou qualquer fosse a doença que era, e qualquer fosse o nome da doença ou influência, alguma coisa negativa do diabo sobre as criaturas de Deus, ele os libertou e deu isso para multidões de crianças, a cura de multidões de diversas enfermidades e malícias. Número 3, o modelo de Cristo para os discípulos no ministério. Agora seguimos a ele como discípulos, que ele nos mostrou o padrão, nos mostrou o modelo, mostrou-nos o exemplo perfeito e disse: ide fazer da mesma forma o que lhe vimos a fazer, o que lhe vimos a ensinar, o que lhe vimos a interagir-se com as pessoas. Nós também aprendemos e tomamos, não somente que ele é somente o Salvador, sim, é o Salvador, é o nosso Senhor, sim, como o Senhor e Salvador, como modelo, como padrão, que seguiremos os seus passos. Número 1. Ponto número 1. Ministério de Cristo para o livramento dos miseráveis. 3 coisas que estamos a usar aqui. 1. A cura de Cristo de febre diabólica. 2. Cura corrente de diferentes febres. Número 3. Cura completa através da fé dinâmica. Número 1. Cura de Cristo de febre mortal. Quando falamos de febre, pensam muitas pessoas que a febre é algo normal, é uma doença leve. Não. Mesmo as escrituras, há pessoas que estavam quase mortas por causa da enfermidade. É por isso que chamamos isso doença mortal. Em Marcos 1:29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, e lhe foi reportado da sogra de Pedro, e a Bíblia nos diz que Jesus Cristo imediatamente não fez perguntas, porque onde quer que o curador está, Jesus Cristo, a cura vem para cada um. Cada um que aceita, cada um que crê de que Cristo é o curador, e o lhe tomou pela mão e ela foi curada. Eu quero que tu olhes para João 4:46. Jesus veio de novo a Caná de Galileia, onde fez água em vinho, e lá havia um nobre, certo homem nobre, o qual o filho estava doente em Capernaum. E assim que leres, verás que
Esta era uma doença da febre no 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe, dizendo: esta é a resposta das pessoas que creram, resposta das pessoas que esperavam que Cristo está ali e Cristo está aqui esta noite. Respondendo a ele, vai tocar a tua vida, vai curar a tua doença e tirará toda a malícia e toda a enfermidade, tirará de ti em nome de Jesus. E diz: foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ele tinha a febre que te levava à morte, no 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. 49. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele sabia que não é somente a doença, era quase a morte. Ainda que moderasse, talvez lhe dessem água fria, ele sabia que, olha, era uma enfermidade mortal. Disse: mestre, Senhor, Jesus, desce antes que o meu filho morra. No 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha para isso. Não foi com ele. Disse: vá a teu caminho. Assim que falo a palavra, a criança enferma lá longe recebe a cura pelo poder da palavra. Enviou a sua palavra e os curou. Assim que ouves a palavra esta noite, a cura vem para nós. A entrada da palavra trará fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando esta palavra da fé, a palavra do poder, entra em ti, a cura já vem prontamente em nome de Jesus. E eu me creio na palavra. Creio na palavra. Não esperava pelo toque. Não esperou pela mediação pessoal ou ministração pessoal. Ele creu na palavra. E somos ditos que ele foi seu caminho. Creu na palavra que lhe foi falado. No 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Eu digo a mesma coisa hoje: o teu filho vive, a tua filha vive, e o teu marido, a tua esposa vive em nome de Jesus. 52. Queria saber agora. 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achar melhor. Ele esperava que seria algo gradual. Disse: quando é que começou a ficar melhor? E lhe disseram: quando Jesus falou, instantaneamente a cura tomou lugar. Isso é o que ele disse. E lhe disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Te deixou. Me deixou. Viveremos, a doença nos deixará em nome de Jesus. No 53, entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O milagre da cura, a cura da febre, guiou a salvação daquele homem, sua esposa e os filhos, toda a casa, e creram no Senhor. E oro que toda a gravação de cura, milagre, livramento, de que estamos a ouvir, guiará a conversão de muitas famílias em nome de Jesus. Olha o número 2. Número 2. A cura corrente de diversas febres. A corrente
a cura corrente. Mesmo hoje, o poder da corrente de Cristo, a corrente que nunca falta, vai operar na nossa vida. Vai operar em tua vida. Vai operar na minha vida. Salmos 105, 37. Salmos 105, 37. E lhes tirou com prata e ouro. Ele vai te enriquecer, vai suprir todas as suas necessidades. E nem uma pessoa enferma estava entre eles. Estás a pensar das 12 tribos de Israel? Estás a pensar de centenas e milhares de israelitas, e juntando tudo, milhares de pessoas. E quando o Senhor lhes tirou, disse, e lhes tocou, lhes curou, lhes manteve sua saúde, não houve nem um enfermo sequer entre todas as suas tribos. Isaías 35, 3 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos desconjurados, trementes, e serás confortado em nome de Jesus. Verso 4. Dizei aos turbados de coração, da alma enferma, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos sarará, e vos salvará, e vos libertará, e vos fortalecerá, e vos curará. Suas bênçãos multiplicadas na nossa vida em nome de Jesus. Hebreus 12, 12. Hebreus 12, 12. Pelo que? Levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjurados. Diz, estás tu pensando nisso? Levanta-te, põe-te em pé, move-te, exercita a tua fé. Deixa que haja uma ação apropriada. Fazendo isso, toda a febre na tua vida, tudo será removido. Assim nos diz, no verso 13, diz, saiamos, pois, a ele, portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjurados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Número 3 aqui, número 3. Cura completa através da fé dinâmica. Assim que as pessoas responderam, viram a ele e vieram a ele, tiveram a cura completa. O problema que estava lá por 12 anos, quando vieram a Cristo, cura completa. Talvez as coisas estavam ali por longo tempo, mas vindo a Jesus imediatamente, o toque do Senhor veio sobre eles, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo toque vem sobre a tua vida. Em Marcos 5, 34. Marcos 5, 34. E disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. 12 anos de problemas, o sangue a jorrar, tocando as vestes do Senhor Jesus Cristo, a saúde e cura, total cura veio sobre ela. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Esta noite, aqui no estudo bíblico, assim que terminarmos, irás e ficarás são. Serás curado pela fé. E tudo que tem estado aí, antes de você entrar aqui, a fé removerá tudo esta noite em nome de Jesus. Atos 3, 16.
a fé que tivermos, de que a cura que precisamos, é na fé que queremos, que nos dá a saúde, diz. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a esta, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, o livramento completo na presença de todos vós. Em Atos 14, 17, digo, Atos 14, 7, e ali pregou o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da fé no Senhor, no verso 8, e estava ali um homem impotente Listra, que era um coxo desde a madre da sua mãe, e disse que nunca tinha andado. Não importa se nunca andou, nunca viu, é cego, nunca foi capaz de respirar bem por causa daquele problema. Você que nasceu com ele, esta noite o poder da fé irá limpar tudo da tua vida em nome de Jesus. Olha o verso 9, diz: Este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. É o que precisamos. Tinha fé para ser curado. Quando você tiver essa fé, fé em Cristo, como aquelas pessoas que, mesmo alguns deles, estavam vendo Jesus pela primeira vez, estavam confrontando Jesus pela primeira vez, interagiam com o Senhor pela primeira vez, ainda assim, porque tinham aquela fé completa nele, foram curados. Este homem tinha fé para ser curado, somos ditos no verso 10, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. É isso possível hoje? Isso acontece hoje? Pode isso acontecer contigo? Pode isso acontecer contigo? A promessa é nossa, é vossa para os vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2 agora. Como ele curou multidões de diversas enfermidades e malícias. Marcos, capítulo 1, 32. Marcos 1, 32. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Somos diz no 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. Vieram de diferentes áreas, de diferentes lugares, distritos, diferentes locais, e vieram àquele lugar onde Cristo estava. Somos diz no 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E lembrai-vos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que fez naquele tempo é capaz de fazer hoje. Ele é disponível para fazer hoje. E é assim que tem que fazer hoje, e ele fará em nome de Jesus. E disse: e de muitos expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Todos os espíritos atormentadores, todos os espíritos que causam doenças e enfermidades e malícias e enfermidades e possessões demoníacas, ameaças demoníacas, todas essas enfermidades, todos os demônios conheciam a ele, que uma vez que vens a ele, tem que sair. Eles devem sair. 3 coisas aqui. 1. A compaixão, a cura compassionante de doenças estranhas.
2. A cura clara de sofrimento satânico. 3. A conversão e cura de almas doentes. Não é somente o corpo, sim, curou o corpo, a alma também, a alma que está doente com pecado, a alma que está doente com ansiedade, a alma que está doente com muitas necessidades, com expectativa que não é alcançada. Todas essas almas doentes, cura, Cristo tem a cura para elas. Número 1, a cura compassionante de doenças sofredoras ou diferentes tipos de doenças. É o que lemos em Marcos 1, 32 até 34. Mateus 12, 15. Mateus 12, 15. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Quando ele curou, será que foram 2? Para isso é difícil, para isso é de muito tempo, mas todos eles, as multidões, os curou a todos. Por quê? Por causa da sua compaixão. No capítulo 14, Mateus 14, 14, nos diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de muita compaixão, lembra de que ele tem ainda a compaixão hoje. Acontece hoje que ele é misericórdia. Ainda é o mesmo, o suficiente, a mesma compaixão, vai se mover de compaixão por eles, e ele teve e moveu-se de muita compaixão para com eles, curou os seus enfermos. Ele tem a mesma misericórdia e ele tem amor para contigo, vai te curar. Número 2, a cura clara do sofrimento satânico. Do sofrimento satânico. Mesmo as pessoas que tinham ataques satânicos e opressões, lhes curou. Em Lucas 4, 40, diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Você vai sentir o toque da sua mão. Você saberás do poder da sua mão curador. No 41. E também de muitos saíam demônios saíam de muitos, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixou falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Se os crentes hoje conhecemos a Jesus como Cristo, como aqueles demônios conheciam a ele, todas as bênçãos virão em nossa vida. Conheciam ele e todos falavam dele e sabiam que sua presença vai remover o seu poder, vai lhes tirar a sua autoridade, vai lhes tirar. E se aqueles demônios souberam que eles sabiam, e muito mais nós que sabemos e somos crentes e fomos trazidos no reino de Deus, temos que os conhecer mais, que toda a enfermidade, todos os ataques sairão da nossa vida em nome de Jesus. Número 3 aqui, olhamos para a compaixão e cura do coração doente e enfermo. E se trouxeres algum fardo ao Senhor, e seu pecado não é curado, Salmos 41,
4. Salmos 41, 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Deves entender que a alma do pecador é doente do pecado. A alma do apostatado está doente de pecado. Tal como pessoas doentes que estão doentes no corpo e vêm ao Senhor para serem curados, você também temos que trazer as nossas almas doentes para Ele, para que a cura, salvação, a conversão venha às nossas almas em nome de Jesus. Oséias 14, lemos 12. Oséias 14, 2 diz: tomai convosco, assim veja ao Senhor, tomai convosco palavras de arrependimento, da confissão, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe-nos graciosamente e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Verso 4 nos diz: eu sararei a tua perversão. Conhece os apostatados? É doente com pecado no coração. A apostasia tomou a saúde da sua alma tirou, e o pecado agora está controlando a ele. Pelo Satanás, o autor do pecado e iniquidade, agora já está te controlando. E assim, espera que venhas ao Senhor e traga palavras dizendo: Senhor, eu preciso da cura na minha alma. E Deus prometeu que curarei as perversões e vos disse, e sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Ele vai te perdoar, vai te limpar, vai te dar a força e o poder de ir viver uma novidade de vida. Isso é a salvação, é a cura da tua alma. Em Tiago, capítulo 5, 19. Tiago 5, 19. Irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, qualquer um de nós, o homem ou mulher, agora se aparta, se extravia da verdade, e alguém o converter, precisa da conversão, precisa da cura, porque ele tem a alma doente, precisa de voltar da sua apostasia. Verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro qualquer um de vós, irmãos, irmãs, quando se desviar da verdade, quando ir às obras da carne, e quando for à submissão ao diabo, e agora é um pecador, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É o que o Senhor fez, fará para cada um. Viemos ao ponto número 3. Ponto número 3. O modelo de Cristo aos discípulos no ministério. Quando chamou os seus discípulos, lhes chamou para o ministério. Assim que te chamou, assim que me chamou, como discípulos, nos chama para o ministério. E torna-se o nosso mestre, torna-se o nosso padrão, torna-se o nosso modelo, Cristo, o modelo de Cristo para os seus discípulos no ministério. Que modelo? Marcos 1, 35.
E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que orava? Porque ele estava colocando um exemplo para nós, que devemos seguir após suas pisadas. Ele fazia-se o padrão, o exemplo, o modelo, para que, como ele orou, se o Filho de Deus orou, nós que fomos salvos pela graça e seguimos a Ele, devemos também aprender e orar, como Ele fez. Olhamos 36, no 36. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. Cada um está te procurando. Os doentes aqui, os oprimidos aqui, os endemoníacos, os que erram, atacados pelos demônios, todos te procuram. Os pecadores também, todos os homens te buscam. 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas. Por quê? O modelo, o exemplo, o padrão. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isto vim. 39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Ponto número 3 agora. O modelo de Cristo para os discípulos no ministério. 3 coisas aqui. 1. A oração pessoal de Cristo, o nosso modelo. 2. O padrão propositado de Cristo no ministério. 3. A perseverança de Cristo no ministério. Número 1. A oração pessoal de Cristo, o nosso modelo. Como Filho de Deus, não precisava de orar muito. Como a segunda pessoa da Trindade, não precisava de orar tanto. Como o Messias, o mediador, aquele que tem estado com o Pai desde o princípio, antes de vir aqui no mundo. Não precisava de orar tanto. Ele viveu como um homem perfeito. Ele viveu como homem, dependendo do Pai. Viveu como um homem para nos mostrar o modelo, para que nós também organizemos nossa vida. É por isso que diz ele, em Marcos 1, 35, diz: e levantando-se de manhã muito cedo. E se você dorme cedo, será capaz de se levantar cedo. Mas se você tarde, até a meia-noite, vai ser difícil para você se levantar muito cedo de manhã e tiver a devoção familiar, a devoção matinal, a oração perante o Senhor. Levantou-se de manhã muito cedo, enquanto ainda é cedo, antes do barulho, antes de as coisas se levantarem para o dia, e fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se há uma situação solitária, não há barulho. Não precisamos, se há um lugar solitário, deserto, calmo, não precisamos de ir ao deserto. Você pode alcançar um lugar quieto na tua casa, na tua habitação. Vai à tua habitação e cria aquele tempo da devoção perante o Senhor. E naquele lugar você começa com oração e o Senhor vai te abrir os olhos e o Senhor vai te guiar para o caminho, para o alcance daquele dia. E te ajudará para ser algo vitorioso durante o dia. E quando você abrir a Bíblia e ler, e pedindo o Espírito de Deus que inspire a palavra e que abra a palavra para ti. E te fazer entender, e te fazer interpretar, te fazer aplicar a palavra para ti mesmo. E durante o dia, naquilo que você aprendeu de manhã, naquilo que você leu de manhã,
Quando as tentações vêm, quando provações vêm, você vai referir o que você orou, viu, que leu de manhã, e a vitória será tua em nome de Jesus. E não há ponto. E não há como você pode ler 10 capítulos de manhã e não entender nada. Somente um pouco de manhã, porque você sabe que temos o maná dia. Quando você for ao maná dia, são algumas passagens, algumas explicações, te dá algumas interpretações e te dará algumas aplicações. E aplicações maravilhosas que estão lá, vai a ilustração, o exemplo deste e daquele, então trazendo para aquele verso, então, antes que seja dia, você já leu isso, e no fim há um padrão no processo de ler a Bíblia também no ano. Você já está seguindo, uma vez que você se conservar nisso e meditar no que você lê e aprende, e você aplica, você será vitorioso em nome de Jesus. Eu serei vitorioso em nome de Jesus. Olha, Efésios 6, 16. Efésios 6, 16. E sobretudo, tomando sobre tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aquele que tem que trazer alguma destruição, com a fé irás apagar todos os dardos do inimigo. 17. Tomando também o capacete da salvação. Você tem a certeza de que não é somente a leitura você está salvo, não é na apostasia que você fica lá, mas você tem a certeza de que você escapou da corrupção, está salvo. Você tem a certeza de que escuta a palavra da salvação, escuta a palavra que te guia à santificação, que te guia para a santidade de vida. Você sabe que na leitura da Bíblia a devoção pessoal te guia para o poder do Espírito Santo na tua vida. Diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nos diz, 1 aos Tessalonicenses 5, 17, diz: orai sem cessar, orai sem cessar, sem parar, orai sem desfalecer, orai sem se cansar, para que em qualquer situação que vier, importa a oração. Você está alegre? Ora. Estás alegre, contente? Ora. Tens problemas? Ora. Tens opressão? Ora. Há perseguição? Ora. Estás a passar por algumas experiências na vida que você se pergunta por quê? Por que isto? Por que eu? Ora. Não somente fica a pensar. Se não pensares assim, vai desfalecer. Você está a pensar, por que isto aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Por que eu sou assim? Ora! Ora sem cessar. No 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Estás andando, lembra-te que quando guardar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouviria. É por isso que você se abstém de toda a aparência do mal. No 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito. O apóstolo Paulo orava pelos discípulos, pelo povo. Nós também temos que orar por nós. Eu oro que Deus que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Ele fará. Deus responde orações. Na igreja, Deus responde orações. Em casa, Deus responde orações.
No campo, Deus responde orações. Onde quer que você estiver, tenha certeza de que não há a aparência do mal nem da iniquidade. Assim que oras, orando sem cessar em todo o tempo da necessidade, o Senhor te responderá. Número 2 agora. Número 2. O padrão com propósito de Cristo no ministério. Marcos 1:36 nos diz: todos os homens estão te buscando. E disse a Pedro, e disse os apóstolos e os discípulos, disse: vamos à próxima cidade, vamos à próxima cidade, vamos à próxima aldeia, vamos a um lugar assim. Não queria ficar num lugar porque há cura aqui, porque as pessoas estão se aproximando, chegando a ele. Lhes disse: temos que ir a outros lugares. Sabemos que isso é um modelo para nós. Isto é padrão para nós. Você prega aqui, pessoas responderam, as pessoas aceitaram, foram salvas, pessoas foram curadas. Vai à próxima aldeia, porque há muitas outras pessoas que estão esperando. Você chegará a elas em nome de Jesus. Lucas 19:10. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se há um perdido aqui, foi achado, e o perdido ali não foi achado, tens que ir aos lugares onde os perdidos estão. Pode ser em Nazaré, foi a Capernaum, foi a outras sinagogas, para outros lugares em Galileia, para que os perdidos lá, em qualquer lugar, sejam tocados e recolhidos. É o que devemos fazer. Damos graças a Deus, porque aqui em Lagos, na sede, pregamos o suficiente. Mas ainda há outros lugares que não foram alcançados. Aqui na Nigéria, pela graça de Deus, tocamos muitas vidas, muitas são transformadas, mas há pessoas perdidas no pecado. Fora da Nigéria, temos que lhes alcançar como igreja. Damos graças a Deus porque Ele tem feito em África, mas temos que alcançar fora de África, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nos diz, no capítulo 5, 31. Lucas 5, 31. E lhes chamaram para o arrependimento, e agora vão a outro lugar. Diz: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando muitos pecadores vierem ao arrependimento, dizemos: parem, dão-nos, ainda que sejam 100 mensagens, milhares, não precisam de sair agora e tomar o evangelho a outros lugares. Mas disse: não. Todos os pecadores em outros lugares que precisam do arrependimento devem ouvir a palavra do arrependimento. E faremos isso em nome de Jesus. Vá além da tua comunhão familiar, vá além da tua igreja local, vá além do teu distrito, vá além do teu grupo, vá além da tua região, vá além do teu estado e vá além do nosso ênfase nacional e vá além das pessoas que sabem, que Cristo sabe que olha, e Ele foi o nosso padrão e nós seguiremos. Número 3, a perseverança de Cristo para concerner, seguindo o nosso mandato, seguindo o mandato, e isso tornou-se o nosso mandato. Lucas 4, 42. Lucas 4,
42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Não vá a nenhum outro sítio, fica aqui, para que ele não se ausentasse deles. Ok, de um lado, o amavam, queriam mais dele e queriam mais do que ele tinha a oferecer. Mas do outro lado, eram egoístas. Eles já estavam no caminho do céu e as outras pessoas que não tinham conhecido o caminho dos céus e estavam ao caminho do inferno, não se preocupavam dele, que ainda que perecesse, que pereçam. Mas nós, já nos ensinou a salvação, ensina-nos mais. Santificação, ensina-nos mais. Nos ensinou acerca de ser imergidos e batizados no Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, ensina-nos mais. Nos deste o pão, multiplicaste os peixes, dê-nos mais. Não vá a nenhum outro lugar, para que eles se tornaram egoístas. No 43, ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O Pai o enviou não somente para uma congregação local desse, porque para isso eu fui enviado. E assim eu devo, você deves, e você irás. E esta igreja será capaz em nome de Jesus. Pessoas egoístas não dirão amém. Pessoas que somente querem a vida eterna abundante, somente seu, somente para elas mesmas, e deixar outras pessoas perecerem, não vão responder. Estás salvo, outros devem serem salvos. Estás santificado, outros devem serem santificados. Estás abençoado, outros devem ser abençoados em nome de Jesus. Porque para isto eu fui enviado. 44. E pregava nas sinagogas da Galileia. Foi em todos os lugares. O Senhor nos revelou o que deve ser feito. E nós agora somos seus discípulos e seguimos a Ele. Nós faremos. Ele fez, nós faremos. Estás salvo? Prega aos membros da família e lhes diga: você está a guiar membros da tua família, mas a tua própria casa, pessoas lá não estão salvas, vá a elas. Vá a outros, e não somente permita que a comunhão. Eu amo as pessoas, porque eu amo a comunhão das pessoas. Somente fico ali todo o tempo. Alcance fora e deixa Cristo te use para curar, para salvar, para libertar outros a nossa comunhão familiar em nome de Jesus. A graça de Deus que esteja sobre a tua vida. A visão do céu que é dada sobre cada um de nós. Que aquele mandato seja feito, aquele padrão que nos mostrou, aquele modelo, iremos seguir pela sua graça em nome de Jesus. Um bom amém. Deus que vos abençoe. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Dizer: Senhor, ouvimos a tua palavra e a tua palavra colocou fé. A tua palavra trouxe visão. Tua palavra trouxe desejo. Que nós faremos o que nos ensinou para fazer. E esta obra do Senhor irá prosperar em tua mão, em nome de Jesus. Ora, abre a tua boca, deixa que os céus te ouçam que estás orando. Você está respondendo à palavra de Deus.
E a tua resposta serás abençoado nele. Deixa que me ouça a tua oração, que recebeste a palavra e irás prontamente, e que você aceitou a palavra, você crê na palavra, você vai se levantar e vai defender a palavra. Não somente vais gozar a palavra pela experiência, há cura na palavra. Experimente a fé na palavra, a experiência, o poder na palavra. Febre tem que sair. Diversas enfermidades devem sair. Sofrimento satânico tem que sair. Porque Cristo está contigo aí. Disse, ide. Disse, vá, o teu filho vive. Vá. Tua filha vive. Vá. Tenha essa fé. Creia. E assim seja para ti como tu creste. E se a tua alma está doente, com sofrimento, por que não apresenta essa alma doente perante o Senhor? Cura a minha alma. Tira o pecado da minha alma. Cura o meu espírito quebrantado. Fortaleça-me no meu interior. Dê-me o poder para viver uma vida vitoriosa. Siga ele. Você é discípulo, tens que ser um discípulo também. Prega aos que estão perto de ti. E pregue aos que estão longe. Não despreze o pão da vida. Não quebra a garrafa d'água da vida. Há muitos com a necessidade do Evangelho à tua volta, em muitos lugares. Siga o exemplo de Cristo. O modelo de Cristo. O padrão de Cristo. Não seja egoísta. Não impede outras pessoas de alcançar o melhor que você alcançou. Nos mostrou o caminho, revelou-nos os passos a tomar, seguindo os seus passos. Tenha certeza que estás salvo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O antigo estilo de vida, o antigo egoísmo, todo o pecado secreto antigo passou e tudo se fez novo.
A cura do corpo não é o suficiente. The soul must be converted, A alma deve ser convertida, must be healed, deve ser curada, must be saved, deve ser salva, must be free deve ser livre of sin, do pecado. healing, A cura do corpo, holiness for the soul, santidade da alma. heaven for the whole man. Os céus são para todo homem. Quiet time, Tempo tranquilo, morning devotion, devoção matinal, daily manna, maná diário, daily devotion, devoção diária, early prayer, oração matinal, gather the manna, lendo, spiritual strength. junta o maná, junta a força espiritual. Make sure you have a definite experience of salvation. Tenha certeza de que tens uma experiência definida da salvação, A definite experience of sanctification, uma experiência definida da santificação. holiness Santidade everywhere. em todo lugar, santidade em todo o tempo. Holiness in secret, Santidade no secreto, holiness in the public. santidade no público. In the name of Jesus, holiness must be our possession. No nome de Jesus, santidade deve ser a nossa possessão. Without holiness, no man. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. In the name of Jesus, you must give your heart to the Lord. No nome de Jesus, deves dar o teu coração a Jesus. É a tua vida ser lavada do pecado. I will not have a Bible study just to come. Não viemos somente para o estudo bíblico por vir. So leave that name of Jesus Daí to que the preacher. deixa que esse nome de Jesus possa ser o teu pregador e nos guie. E não seja tão egoísta In other people, e estás perturbando outras pessoas ou impedindo outras pessoas. soul is saved. Deixa que tua alma seja salva. Spirit sanctified. É santificado no Espírito, feito santo, Ready for heaven. pronto para o céu. Don't hinder Jesus from working in your heart. Não impeça Jesus de operar no teu coração. Tomando a mensagem para a tua cabeça, da cabeça para o coração. There is a definite transformation. Para que haja uma transformação definida na tua vida. The passion. Deixa que Ele te dê a paixão, Give you the drive. que te dê o puxo, que te dê a visão celestial de sair e levar o Evangelho a pessoas à tua volta e fora muito longe de ti. Something Faça alguma coisa you have heard. daquilo que você ouviu. Faça alguma coisa You have learned. com o que você aprendeu. And let the power E deixe que o poder grace da graça de Deus work in you. opere em tua vida. Charlie saved souls are obedient sons and daughters.
those who are not saved, Os que não são salvos, those who are not born again, os que não nasceram de novo, they hear, ouvem, respond. não respondem. Rather continue in their former ways. Querem continuar nas suas antigas, nos seus antigos caminhos, nas suas formas antigas. Amen. Amém. Amen. Amém. Make sure you give your heart to the Lord. Tenha certeza de que deixa o teu coração ao Senhor. Não vieste aqui para brincar. Não vieste aqui para dramatizar. Não vieste aqui para impedir a penetração da palavra na vida de outras pessoas. You didn't come here Não vieste aqui para brincar. Vieste aqui para que possamos aprender, para que o Senhor te prepare para o futuro. Eu oro que o que ouviste not bring condemnation. não traga condenação sobre o teu dia final. Truly Que verdadeiramente, de todo o coração, bow and beg você se encurva, se rebaixa perante o Senhor, you repent. você se arrepende Old lifestyle. daqueles antigos estilos de vida, no egoísmo, no egotricismo, e vens Understanding no entendimento sees your heart de que Deus vê o teu coração, conhece o teu coração is looking for e está à busca de pessoas que o honram, respecting que o respeitam and are submissive, e são submissivas à sua palavra. and they repent of E te arrependes do que tens feito, their life. o que tem na vida. The Lord E crês no Senhor wants the e não queres que o sacrifício de Cristo no Calvário seja uma perca, seja em vão. those are the people São as pessoas essas que Deus lhes favorece. favors them E lhes favorece with his power, com seu poder que quebra todo o jugo, que destrói todas as obras do diabo, that sets people que liberta as pessoas to live livres para viver justo e reto e livres para viver holiness and em santidade e justiça all the day. por todos os dias de sua vida. The Lord E o Senhor make us nos faça real people pessoas reais to deep que vêm para Deep Alive the word e querem a palavra para se aprofundar em seus corações. deeper Profundo em todo o tempo. and lower. Mais baixo, mais baixo. People who hear As pessoas que ouvem as proud e ainda são orgulhadas como os céus, and better, brighter. melhor, mais melhor, brilhante, mais brilhante. Deixa que a luz resplandece perante os homens, para que eles vejam as vossas boas obras, não o vosso comportamento. Vejam, as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e se aproximam ao Senhor. Eles se aproximam, se chegam ao Senhor. E são as pessoas que se tornam fortes, mais altos nos caminhos do Senhor. São as pessoas que permanecem debaixo da correção, debaixo da repreensão, somente vêm à igreja, como também viemos, e viemos a Deep Alive. A palavra nos toma mais profundo, mais forte, e resplandecemos mais brilhantes. É o que o estudo bíblico é capaz de fazer e capaz de fazer na nossa vida. Para que, assim que vens, afasta aqueles todos os comportamentos errados e o caráter, deixa atrás de ti. E deixa que vida profunda seja vida profunda. Vida profunda
seja uma vida submissiva, submetendo-se à palavra de Deus. Eu oro que assim seja em nome de Jesus. A Bible study O nosso estudo bíblico não é somente para gestos. O nosso estudo bíblico não é para somente os que dramatizam. O nosso estudo bíblico não é para os mascarados que não querem a palavra de Deus. O estudo bíblico, assim que aprofundarmos na palavra, nos leva mais profundo e mais profundo. I pray that Eu oro que o esforço your pastor, dos pastores, professores, leader, líderes, will not be in vain. não seja em vão, em nome de Jesus. Are you alright? Estão bem? You accept? Estão aceitando isso? Raise up your hand. Levante vossas mãos. Pai, In Jesus, em nome de Jesus, we thank you because te agradecemos porque sabemos que és o mesmo que nos disse que eu sou Deus e não mudo. and because of that, E por causa disso, of Jacob os filhos de Jacó consumed. não foram consumidos. O Lord, Oramos, Senhor, que assim que ouvimos a tua palavra e sabemos de que Cristo tem o poder da cura, Cristo living power, tem o poder da libertação, the resurrection, Cristo tem o poder da ressurreição, eu oro que aquele poder da ressurreição, o poder da cura, opera em cada vida em nome de Jesus. fever, Febre curada, maladies, malícias curadas, diseases, enfermidades curadas, the sick soul, healed. almas doentes curadas. Lord, there'll be E Senhor, any thought que haja um toque definido em cada vida em nome de Jesus. when you enter, Quando entrares, doenças têm que sair. when light enters, Quando a luz entra, as trevas têm que sair. and when the power E quando o poder de Deus entrar, has to go out, a enfermidade tem que sair. Eu ordeno aquelas enfermidades, ordeno aquelas doenças, comando aquelas enfermidades, saiam em nome de Jesus. Lord, we pray E Senhor, oramos que nos dê the victory, a vitória, righteousness, a justiça, holiness, a santidade to live e o poder de viver vitoriosamente acima de toda provação, de toda tentação, em nome de Jesus. help us, Lord. Ajuda-nos, Senhor. Devils will not conquer us. Os demônios não vão nos vencer. Demons will not conquer Demônios não nos vencerão. satanic attack. Ataques satânicos não nos vencerão. Lord, I pray Eu oro, Senhor, to deliver que o poder de libertar venha sobre cada vida que é submissiva a Ti. Liberta-os em nome de Jesus. and Lord, I pray Senhor, eu oro live in us. que assim que colocares em nós, I'm crucified with Christ, estamos crucificados. Estou crucificado com Cristo. crucified. A vida egoísta, o egotricismo crucificado, Carnality crucified. Immoral behavior. o comportamento imoral crucificado. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ. Agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e deu-se a si mesmo por mim. Senhor, eu oro, Since you are righteous, uma vez que és justo, the righteousness through us. coloca a justiça por nós. Purity in Viveste em puridade, dá-nos a puridade e deixa que toda iniquidade and come e seja vencida e venha debaixo dos meus pés em nome de Jesus. called us to be preachers, Nos chamou and I will make para sermos pregadores, disseste, segui-me, vos farei pescadores de homens. Oramos, Senhor, que tornaremos pescadores de homens. fishers Aqui, pescador de homens, em casa, pescador de homens, nas estradas, pescadores de homens. Deixa que o fogo do Espírito arda em cada coração will not hold down the gospel. e não vamos reter o Evangelho. Onde quer que formos, iremos pregar esse Evangelho.
Iremos publicitar o seu Evangelho. Iremos declarar o Evangelho e trazer os perdidos em todos os lugares, os perdidos que se extraviar, trazendo-os ao Senhor em nome de Jesus. Sabemos que já o fizeste. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos e demonstrarmos de que recebemos a palavra. E o relatório foi escrito a nosso respeito de que nós somos as pessoas que respondemos, que receberam, que refletiram o poder de Deus em nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos.